E aqui tem um resumo das duas vias acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma célula, tá? Então, começando aqui pela via intrínseca, e também essa via intrínseca é chamada de via mitocondrial. Por quê? Porque requer aqueles componentes da mitocôndria. Bom, então começando aqui, ó. Por algum estímulo, por exemplo, retirada de fatores de crescimento ou diminuição de hormônios ali na matriz extracelular, esse estímulo vai fazer com que aquelas proteínas da família da BCL2 sejam ativadas. E aí, até tá escrito aqui, ó, nesse quadradinho. E aí, essas proteínas, elas vão permitir com que o citocromo C presente aqui na mitocôndria, ele saia para o citoplasma, tá? E quando ele sai aqui no citoplasma, ele vai se unir à proteína adaptadora, vai formar posteriormente os apoptossomos, tá? E aí as caspases iniciadoras, elas vão ser ativadas, tá? E quando elas estão ativadas, elas ativam as caspases efetoras. Essas caspases efetoras, elas ativam as endonucleases que fragmentam o DNA e também um envelope nuclear. E elas também agem sobre o citoesqueleto. E o que vai acontecer? Componentes aqui do citoplasma, eles vão entrar dentro de vesículas, então a membrana plasmática aqui dessa célula vai sofrer o processo de invaginação para formar vesículas, e dentro dessas vesículas vai ter esses componentes citoplasmáticos, tá? Forma essas vesículas que são chamadas de corpos apoptóticos, e esses corpos apoptóticos, eles vão ser reconhecidos por células do sistema imune, como, por exemplo, as células fagocitárias, que vão fagocitar esses corpos apoptóticos, tá? A formação dos corpos apoptóticos acontece tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca. Então, falando um pouquinho sobre a via extrínseca, resumidamente. Então, a célula recebe um estímulo externo, e aí os receptores de morte, eles vão ficar aqui na membrana plasmática. Esses receptores pode ser o FAS, pode ser, por exemplo, o TNF. E aí, as proteínas adaptadoras, elas vão aqui se unir junto com esses receptores, vai formar aquele complexo que é chamado de DISC, tá? Esse DISC aí vai ativar as caspases iniciadoras, e as caspases iniciadoras ativadas vão ativar as caspases efetoras. E as caspases efetoras, que pode ser a 3, a 6 ou a 7, vão ter o mesmo mecanismo de ação que na via intrínseca. Fragmentação do DNA, fragmentação do envelope nuclear, formação do corpo apoptótico, que vai ser reconhecido por células fagocitárias, tá certo? Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês que existe também uma outra via que pode ativar tanto essa via intrínseca quanto essa via extrínseca, que é mediada pela proteína P53. Então, como que acontece isso? Bom, se o DNA ali daquela célula, ele sofrer alguma lesão, seja por radiação, por toxinas ou radicais livres, o que vai acontecer? Vai haver um aumento da produção dessas proteínas aqui, que são a P53. Essa P53, ela pode ativar tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca, tá? Vou falar isso melhor nos próximos slides. Então, como eu coloquei aqui, a proteína P53, ela pode induzir apoptose celular pelas duas vias, tá? Então, uma lesão no DNA aumenta a produção dessa proteína P53. Ela pode ativar tanto a via extrínseca, que é aquela mediada por receptores presentes na membrana plasmática, tá? Então, aí a gente vai ter a caspase 8, que é uma caspase iniciadora,
vai agir sobre a caspase 3, que é a executora, por fim a célula vai morrer. A P53 também, ela pode ativar essas proteínas aqui da família da BCL2, que estão presentes, parte dessas proteínas estão presentes na mitocôndria, e com isso toda aquela cascata que acontece na via intrínseca vai fazer com que a célula sofra o processo de morte celular, tá? Então, só mostrando aqui, ó, ativa o BCL2, que estão presentes na mitocôndria, sai o citocromo C, ele vai se unir às proteínas adaptadoras, forma-se o apoptossomo, que é aquela estrutura em formato de roda. Então, nesse apoptossomo, a gente tem o citocromo C, aquelas proteínas adaptadoras, e a procaspase 9, que ainda está inativa. Tá? Posteriormente, essa caspase 9 se ativa, que vai ativar a caspase 3, que é a executora, e por fim a célula acaba morrendo, tá? Eu coloquei um vídeo aqui para vocês entenderem melhor essas duas vias. Então, só um minutinho aqui. Então, aqui a gente tem uma célula, tá? Aqui a região do núcleo com o seu material genético será exposto à via intrínseca primeiro. Então, um dano no material genético. Se acontece um dano no material genético, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da produção da proteína P53, que vai ativar as proteínas da família da BCL2, que pode ser a BAC ou a BAX, que estão ali presentes na membrana da mitocôndria. Também outras proteínas, como a PUMA e a NOXA, tá? Mas focando aqui nessas proteínas presentes na mitocôndria. Elas vão ser ativadas, e quando ocorre a ativação dessas proteínas, o citocromo C, ele sai da mitocôndria, ele vai se unir às proteínas adaptadoras, e vai formar aqueles apoptossomos. Com isso, a caspase iniciadora vai ser ativada, e com a ativação dessa caspase iniciadora, ela vai induzir a ativação da caspase 3 ou 7, que são as executoras. Com isso, vai acontecer todo o processo de morte celular. Percebam que foi formado os corpos apoptóticos, tá? Essas bolinhas aqui. Tudo bem? Nesse vidinho ele fala mais sobre a via intrínseca. E aqui a gente tem a via extrínseca. Então, aqui, os receptores de morte, que ficam aqui presentes na membrana plasmática, eles vão ser ativados pela ligação com algum ligante presente nas células do sistema imune. Esses receptores vão ser ativados, tá? E vai formar todo aquele complexo DISC, que por fim vai ativar as caspases iniciadoras, as iniciadoras ativam as caspases executoras, e aí toda a morte celular vai acontecer. E aqui mostrando o que acontece morfologicamente com essas células. Nessa primeira imagem, nós temos uma célula normal, que recebeu um estímulo apoptótico, e inicialmente ela vai sofrer algumas deformações leves, vai haver a compactação e marginalização da cromatina. Então, a cromatina, como aqui nessa célula, ela vai ficar bem rente ao envelope nuclear, e ela vai estar condensada, tá? E, por fim, conforme vai havendo toda aquela cascata, o que vai acontecer? Vai acontecer a ruptura do envelope nuclear, a fragmentação desse envelope nuclear, e aí vão ser formados os corpos apoptóticos. E esses corpos apoptóticos, eles possuem, então, componentes do citoplasma e ali do núcleo, e esses corpos apoptóticos, eles estão envolvidos por membrana, tá? Então, aquele conteúdo citoplasmático,
ele não vai ser liberado para a matriz extracelular, então eles estão envolvidos por essa membrana, e esses corpos apoptóticos vão ser reconhecidos por fagócitos, tá? Que vão fagocitar essas estruturas. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma figura de microscopia eletrônica. Percebam que a cromatina ela vai se condensando, vai ficando próxima aqui ao envelope nuclear, e conforme vai havendo todo o desenvolvimento desse processo, vão ser formados, essa cromatina vai ficar bem condensada, vai haver a fragmentação aqui do envelope nuclear, e posteriormente vai ser formado os corpos apoptóticos. Aqui não dá para ver muito bem, mas nesse desenho a gente consegue ver melhor, tudo bem? E aqui tem uma imagem histológica, corada com HE, e aqui uma imagem de microscopia eletrônica. Percebam que nesse tecido, apenas uma célula está sofrendo apoptose. Então, a gente consegue ver a formação desses corpos apoptóticos aqui, tá? E é interessante que na apoptose, a gente não vê outras células sofrendo essa morte celular, o que é contrária à necrose, como vocês vão ver nos próximos slides. E também, aqui, ó, nessa microscopia eletrônica, a gente consegue ver, ó, a cromatina condensada em volta pelo envelope nuclear, que posteriormente vai formar aqueles corpos apoptóticos. E um outro detalhe também é que não tem muitas células sofrendo a apoptose e também não tem uma infiltração de células do sistema imune, ou seja, não tem uma inflamação. Como vocês vão ver na necrose, muitas células morrem e também tem muitas células do sistema imune, tá? E aqui é uma curiosidade. Então, quando acontece um dano no material genético, como eu havia falado para vocês, há um aumento da produção dessa proteína que é a P53. Acontece que, se acontecer uma mutação nessas proteínas, né, no gene que vai produzir as proteínas da P53, isso acontece muito em alguns tipos de câncer, cerca de 50%. O que acontece? Essa P53, ela não vai conseguir ativar nenhuma das vias, né, extrínsecas nem intrínseca da célula. E com isso, essa célula ela não consegue sofrer apoptose, tá? Ela continua se multiplicando com alterações no material genético, e essa P53, por ter uma mutação, ela não consegue exercer a sua função, tá? E aí, uma célula, aqui é um exemplo de uma célula cancerígena. Então, uma célula normal tem uma alteração no material genético, que pode ser uma mutação, por exemplo, aqui uma das alterações pode ser uma mutação na P53. Essa célula, ela não vai morrer, tá? E aí ela vai se multiplicar, tá? E aí vai formar aquelas neoplasias, daqueles tumores, que pode ser maligno ou até mesmo benigno, tá? Então, esse é um dos mecanismos aí do surgimento de câncer.